Olá, alunos do quinto ano A, do quinto ano B, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de artes. Estamos aqui para dar início a mais uma aula referente aos conteúdos programados para o currículo didático de vocês do quinto ano A e do quinto ano B, tudo bem? O conteúdo de hoje vai ser os primeiros instrumentos musicais, dando sequência aos nossos conteúdos segundo o nosso livro didático, tá? Que é este daqui. Vamos lá, pegar o livro didático, tá? O conteúdo de hoje está na página 53 a 58, tá? Vamos pegar o livro na página 53, que é esta página aqui, ó. Vocês podem estar acompanhando juntamente comigo a aula de hoje. Os primeiros instrumentos musicais. Quando a gente fala de instrumento musical, vem logo à nossa cabeça assim, por exemplo, violão, teclado, piano, flauta, que mais vocês podem estar lembrando aí? Lembrem aí também em casa de alguns instrumentos musicais. Só que os instrumentos musicais, eles não são esses do jeito que nós conhecemos hoje. Lógico, que foram adaptados, muitos são até muito parecidos com o que nós temos hoje, mas não é igual ao que nós tínhamos nessa época, né? Nessa época aí bem distante, estamos falando de história, ou da história dos instrumentos musicais, mas de uma forma de uma expressão artística, porque a música é uma expressão artística, né? E isso, historicamente, vamos lembrar como foi que aconteceu esses primeiros instrumentos musicais, como chegou até o dia de hoje, que nós sabemos que também não é muito fácil hoje em dia, né, ter acesso a tantos instrumentos musicais, né? Lembrando que o conteúdo de hoje está na página 53 a 58. Então vamos lá, vamos primeiro analisar essa figura aqui. O que as mulheres representadas nessa figura da imagem estão fazendo? Que instrumento musical você toca ou gostaria de saber tocar? Então esse é o nosso conteúdo, né? Os primeiros instrumentos musicais. Então vamos analisar essa figura, deem uma olhada aí. Tá? Deixa eu só ver aqui. Então, vocês analisando essa figura aqui, vocês podem ver que elas estão... Aí ela está tocando aqui uma espécie de instrumento parecido com a harpa, a outra parecido com o violino, e assim sucessivamente. Então, essas são as maneiras que se usam para justamente ter essa ideia de instrumento musical lá no princípio, os primeiros. Por quê? Porque são das civilizações antigas que começaram a se ter os primeiros instrumentos musicais. Então, a imagem de abertura que nós vimos aqui, ó, essa imagem aqui, tá? Pode acompanhar aí. Ela é o quê? Ela é uma pintura egípcia, até que eu falei das civilizações antigas. Então, a egípcia é uma das civilizações antigas do século 9 a.C., então é muito antigo, né? Então, antes de Cristo, a contagem calendária nós sabemos. A pintura representa mulheres tocando instrumentos musicais. Eles aqui são instrumentos de corda, que nós podemos ver aqui, ó, de corda, tanto esse como esse. Esse eu não consigo identificar, mas parece não é de corda, apenas de som, né? Que é na questão de tipo um tambor parecido. Mas enfim, então aqui para a gente ver que realmente os instrumentos musicais não é como a gente conhece hoje em dia. Então vamos lá entender. A página 54. A música está presente na vida dos seres humanos há milhares de anos. Sabemos disso por meio das pinturas rupestres e dos objetos sonoros feitos de osso, chifre, concha e pedra encontrados em escavações arqueológicas. Então, para a gente entender, né, a pintura rupestre, que nós já estudamos também, a disciplina de ensino das artes, que retrata a questão não somente histórica, mas trata também a questão de como surgiu determinados objetos. Principalmente hoje nós estamos falando dos instrumentos musicais, que lá na antiguidade eles eram feitos o quê? Com ossos, chifre, concha e pedra, né? Como se sabe isso, professor? Através do quê? Das escavações arqueológicas, né? Das pessoas que procuram entender um pouco mais da história para a gente conseguir contar hoje em dia, né? Então vamos lá.
A flauta foi um dos primeiros instrumentos musicais criado pelo ser humano. As flautas mais antigas datam de 35 mil anos e eram feitas de ossos de urubu. É um pouco nojentinho a gente pensar hoje em dia, vou fazer uma flauta de ossos de urubu, é um pouco nojentinho assim, mas na época era o que tinha, né? Então aí ao lado tem até o exemplo que vocês podem estar comparando como era a flauta, né, dessa época, porque era feita de ossos de urubu, mas ao mesmo tempo a gente pode analisar o quê? Que era utilizado o quê? A criatividade das pessoas, né? Como é que alguém vai pensar, mas teve alguém que pensou, né? Assim, vou fazer um instrumento, não um instrumento musical, né? Mas acho que dá para sair algum sonzinho daqui desse ossinho. Aí foi lá e fez o quê? A flauta, que é que nós conhecemos hoje. Agora vamos ver nas civilizações antigas como se deu esse início desses instrumentos musicais, esses primeiros instrumentos musicais. Vamos lá. Entre as civilizações da antiguidade que temos registro, a presença da música estão a Mesopotâmia, a egípcia, a indiana, a chinesa, a grega e a romana. Além dos instrumentos musicais encontrados, há muitas pinturas e esculturas que indicam que a música era importante para esses povos. Então, para a gente entender, olha aqui, nessas duas páginas aqui, nessa página, aliás, tem duas figuras que representam um pouco disso, né? De como surgiu os primeiros instrumentos musicais, para que surgiram, né? Porque artisticamente falando, a música ela é muito importante para a gente. Quem é que não gosta de ouvir uma boa música? Não somente, professor, mas eu estou falando, o senhor está falando de música tipo ópera, essas coisas? Não, estou falando de música. Porque, por exemplo, se a gente ouve, por exemplo, um forró, nos remete à alegria. Hoje em dia, né, o sertanejo aí nos remete a algumas lembranças, né, de festa, de alguma coisa. Mas que, para se chegar a essa música cantada, tem todos lá os instrumentos lá atrás dessa música cantada, que é justamente o violão, a guitarra, o teclado, o piano, seja lá o instrumento que for. Então, para vocês verem que realmente não veio de hoje esse gosto peculiar pela música de nós seres humanos. Porque historicamente falando e artisticamente falando, nós temos isso presente para a gente ver, né? Vamos ver aqui, ó. Nessa daqui, ó. O detalhe de mosaico de 2600 anos antes de Cristo, em que o homem aparece tocando uma harpa. Então a harpa a gente pode dizer que ela já é muito antiga. Lógico que a flauta foi um dos primeiros, mas a harpa também é antiga. Vamos ver o outro. Fotografia de harpa de 2500 anos antes de Cristo, encontrada no sul do Iraque. Então aqui nós temos dois exemplos de instrumento musical que é a harpa. Vamos ver aqui na página do 55. Na civilização do Egito Antigo, na África, havia diversos rituais em que a música desempenhava papel central. Há registro de músicos tocando em cerimônias religiosas, procissões e rituais fúnebres. Os egípcios desenvolveram vários instrumentos musicais, como harpa, alaúde, lira, trompete, flauta, tambor e sistro, um tipo de chocalho. Então, como professor, nós sabemos, olha, vamos analisar aqui, isso nós estamos falando da egípcia, né? Aí tem aqui as pessoas tocando, que nós vimos lá no início do nosso capítulo desse conteúdo, mas nós podemos ver aqui, ó, também, ó, vários instrumentos. Ó, detalhe de música mural datado de cerca de 1480 anos antes de Cristo, que representa mulheres tocando instrumentos musicais. Então aqui nós sabemos que existia realmente essa questão do instrumento musical. Ao lado nós temos o sistro, que é um tipo de chocalho, que é esse daqui, também da civilização egípcia. E aqui ao lado, ó, detalhe de relevo em pedra por volta do século 13 a.C., que representa a pessoa tocando sistro. Então também é um instrumento musical muito antigo, né? Vamos ver outra civilização. Agora a civilização ocidental, né? Lá na China. Na China antiga, a música era considerada essencial para a vida das pessoas. Os sons para os chineses estão relacionados às cores e aos sentimentos. E a música era considerada tão importante
que havia um departamento do governo responsável pela educação musical. Entre os instrumentos musicais comuns na China antiga estavam o xiang, que é um tipo de flauta de bambu, o qi, tipo de cítara, e a pipa, instrumento de cordas. Então vamos lá ver aqui, ó, 2 exemplos. Ó. Aqui está a pessoa retocando a pipa, que é como se fosse parecido com o violão. Olha aqui, ó, a pipa fabricada na China no século XIX. Então aqui esse é o exemplo da pipa, né? Também um instrumento musical antigo e um instrumento musical de corda. Então vamos ler aqui, ó, aqui no Vivendo Valores. Estudar a história da música é uma maneira de conhecermos mais sobre diferentes povos. E, por exemplo, a música, para os chineses, por exemplo, a música era uma maneira de encontrar a paz. Olha aí, ó. Então a música não é somente isso que a gente conhece, como eu falei, lembra a festa, lembra isso, mas lembra para os chineses, né? Que a gente nessa época representava o quê? A paz. Então alguém que tocasse algum instrumento é porque estava refletindo sobre a paz, né? E derivadamente ia promover a paz para que estavam ao seu redor, né? E, tipo, relaxar, né? A paz que talvez falassem era relaxar o corpo e a mente. Vamos ver mais uma civilização antiga que também tem a música, né? O instrumento musical, o princípio dos instrumentos musicais. Vamos lá. Na Grécia Antiga, a música era considerada essencial para o desenvolvimento humano. Por isso, nas escolas gregas, ela era disciplina obrigatória. Entre os instrumentos musicais usados na Grécia Antiga estavam liras, cítaras, harpas, alaúdes, pandeiros e flautas, como o aulo, o diaulo e a siringe, flauta de pan. Então aqui nós podemos ver, ó, também na Grécia Antiga, que a música estava presente através dos instrumentos musicais. Aqui nós temos a pintura em argila, uma expressão artística feita em 530 a.C., que apresenta a pessoa tocando diaulo, um tipo de flauta, ó, diaulo porque são 2 flautas. Detalhe do vaso de cerâmica do século IV a.C., que apresenta o deus Apolo tocando cítara, que é uma espécie de também instrumento de corda. E aqui a escultura em argila do século IV a.C., que apresenta a deusa Cibele tocando pandeiro. Então também temos o instrumento de corda, né? E o do som, que é através do batuque, né? Que é o tambor, não é verdade? Vamos lá ver mais uma civilização. Que é a civilização romana. O povo romano praticava a música em suas cerimônias religiosas, banquetes, jogos, desfiles, competições esportivas e lutas de gladiadores. A música servia para animar e divertir tanto pequenos grupos de pessoas como multidões. Os instrumentos musicais mais comuns em Roma eram cítara, lira, trombeta, corno, que é a trompa, tímpano, que é o tamborim, símbolos, pratos de metal, tíbia, tipo de flauta semelhante ao diaulo, siringe, flauta de pan e órgão hidráulico, tipo de instrumento de teclado que é acionado com força da água. Então aqui eles já tinham uma questão também mais diferenciada, né? Isso, a civilização romana. Mosaico romano feito no século I, que representa um homem tocando um órgão hidráulico e outro homem tocando o corno, que é a trompa. O hidráulico, que ele era movido pela água, tá? Detalhe de afresco do século I a.C., que representa um tocador de siringe, que é uma flauta de pan. Flauta de pan é essa que tem vários, parecido com esse a gente vê na Colômbia, se eu não me engano, que eles tocam, os índios, né? E os símbolos romanos feitos no século I, que eram pratos, né? Aqueles que a gente bate assim, ou que hoje em dia nós conhecemos como os pratos da bateria também, ok? Então, só para a gente entender que os instrumentos musicais eles também estão presentes na vida do ser humano, ó, desde muitos anos atrás. Não é de hoje que elas fazem parte. As civilizações antigas estão aí para nos mostrar isso através de suas expressões artísticas, né? Pintura, escultura, a pintura rupestre também está aí para nos mostrar que os símbolos, os instrumentos musicais, através dessa simbologia toda que eles têm,
até o dia de hoje eles estão presentes, ok? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, lembrando que tem um exercício. Vamos lá, qual é o exercício, professor? Vocês vão ilustrar os primeiros instrumentos musicais. Como assim, professor? Como é que eu vou saber? Você vai pesquisar desenhos de como era e você vai ilustrar. Eu quero desenhos, tá? Não quero colagem, não. Quero que você ilustre. Pode ser os que tem no livro também. Você vai ilustrar, tipo, alguns instrumentos de cada... Pode ser de cada civilização antiga, ou pode escolher 5 e ilustrar, tá? Você vai ilustrar os primeiros instrumentos musicais, que são a flauta, a cítara, o que mais a gente pode lembrar? O diálogo, os símbolos, a pipa. Vocês vão ilustrar, tá? Vocês vão escolher alguns instrumentos musicais, vão ilustrar isso no caderno de arte, tudo bem? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje sobre instrumentos musicais, os primeiros instrumentos musicais, que é para a gente ter essa noção de que eles realmente fazem parte da nossa vida, não somente no dia de hoje, mas nos dias de sempre fizeram parte, ok? Desde a pré-história até as civilizações antigas, até os dias de hoje. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.